Meus amigos, eu quero que você pegue seu papel, sua caneta, sua Bíblia, porque hoje a palavra é o tropeço. Eu quero falar sobre tropeçar. Tropeçar. Cair. Cair. Douglas, por que nós vamos falar sobre queda? É muito comum. Eu vou falar aqui algumas frases, é muito normal no mundo nós ouvirmos: ah, fulano caiu nas drogas. Ah, fulano, isso aí é uma pedra de tropeço na vida dele. Com certeza você já ouviu falar sobre isso. Na igreja e fora da igreja. Ah, fulano, não tem fulano? Caiu, se afastou. Só que quando eu estava lendo a palavra, o Senhor falou algo comigo que eu nunca mais vou esquecer. Só cai quem está em pé. Falei, gente, isso é tão simples, Senhor, mas é tão profundo. Só cai quem está em pé. Quem está no alto. Porque quem está no chão não cai, já está no chão. Existe um ditado popular até que diz que do chão não passa. É, realmente, do chão não passa, já está no chão. Quem já está no chão, gente, pode cair? Não, porque já está no chão. Da mesma forma que quem está no mundo pode sair da presença de Deus? Não, porque ele já está longe da presença de Deus. Então só cai quem está de pé. O vento só sopra contra quem está em movimento, gente. O vento só apaga chama acesa. E quem já está no chão não cai mais. E quando o Senhor falou comigo de manhã, eu falei, calma, Senhor. Então só cai quem está de pé. Mas cai em quê? Essa foi a minha pergunta. Cai? Cai em quê? Essa queda, que queda é essa? Por que quem está no mundo peca e não cai? Foi a minha pergunta para Deus. Deus, por que quem está afastado, está no mundo, está pecando, não cai? Quando cai, cai no quê? E eu conversei com o Senhor de manhã. Falei, gente, hoje é muito maior o número, infelizmente, de pessoas que caíram e se desviaram do que aquelas que nunca entraram na presença. O número é muito maior. Vocês conhecem muito mais pessoas que já estiveram em pé na presença do Senhor e caíram, do que pessoas que nunca tiveram na presença. Olha que incrível, gente. E o que eu quero te dizer é que mas elas caíram, elas fizeram o que, Douglas? Elas tropeçaram. Por isso o tema da palavra de hoje é tropeço. Só que essa palavra, eu peguei a minha Bíblia e falei assim, Senhor, continua falando comigo. O que o Senhor quer me falar sobre queda? O que o Senhor quer me ensinar essa manhã sobre queda? E aí o Senhor traz a confirmação da sua palavra lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, eu vou ler para você. 1 Pedro, de 1 a 10, diz: portanto, abandone tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. Gente, só o versículo 1, eu já falei assim, ó,
Gente, o Senhor está sendo tão claro. Aí no 2 diz: sejam como uma criancinha, e nós falamos hoje muito aqui de criança. Sejam como uma criancinha recém-nascida, desejando sempre o puro leite espiritual, para que com ele cresçam para a salvação. Pois, como dizem nas Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Agora começa o versículo 4. Cheguem perto dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como uma pedra de grande valor. Vocês também, como pedra viva, deixem que Deus os use na construção do templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, oferecendo sacrifícios que ele aceita por meio de Jesus Cristo. Versículo 6. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora eu ponho no lugar mais importante de Sião, a pedra angular. Quem crê nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E no versículo 8 diz: e em outro lugar das Escrituras Sagradas dizem: essa é a pedra que as pessoas vão tropeçar. Essa é a pedra que as pessoas vão tropeçar. A rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Vocês, porém, são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a luz, para a maravilhosa luz. E no versículo 10 eu encerro. Antes de vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora receberam a sua misericórdia. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu falei: Deus, eu preciso entender o que o Senhor está ministrando no meu coração. Eu preciso entender o que fala em 1 Pedro. Eu quero entender, Senhor. Eu quero entender quem é essa pedra. Todo mundo que cai, cai porque tropeça em algo. Mas o Senhor e a sua palavra fala sobre uma pedra angular que também edifica. Que tanta pedra é essa que existe nesse texto? E aí eu falei: Pai, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo porque eu quero que o Senhor ministre em mim. Eu preciso entender a sua palavra. Eu quero entender a sua palavra. E aí o Senhor me traz esse primeiro despertar. Deus chama Jesus de pedra. Eu falei: que isso? Então Deus está falando que Jesus é pedra. Versículo 4, cheguem perto dele. Olha o que o versículo 4 diz. Cheguem perto dele. Dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Falei: calma. Então, essa pedra
É uma pedra que ela foi rejeitada pelo homem, mas ela é de grande valor para Deus. Mas que pedra é essa? Nesse texto, nós acabamos de ler sobre duas pedras. A palavra que você acabou de ler em 1 Pedro 2 fala de duas pedras. E eu queria que você anotasse isso, porque ela fala sobre a pedra de tropeço e ela fala sobre a pedra angular. No mesmo texto. No mesmo texto, nós falamos sobre a pedra de tropeço. Pedra de tropeço, gente, já diz o nome, ela serve para uma coisa só: cair. Cair. E a pedra angular, Douglas, serve para edificar. Anote isso. A pedra de tropeço serve para cair, mas a pedra angular serve para edificar. Ela é a fortaleza que edifica grandes obras do Senhor. É a pedra angular. Só que se Jesus é a pedra preciosa, é a pedra angular, é a pedra que edifica, a base sólida, a base inabalável. Se Jesus é tudo isso, quem é a pedra de tropeço na sua vida? Jesus, Filho de Deus. Douglas, que blasfêmia! Douglas, que isso? Não posta isso na internet, não. Você está falando que o Senhor é uma pedra onde eu posso tropeçar? Não, não sou eu que estou falando, queridos. A palavra do Senhor é que diz, no versículo 8, e em outro lugar, nas Escrituras Sagradas dizem, esta é a pedra que as pessoas vão tropeçar. A rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram por quê? Aí tem um porquê. Não é porque a pedra de tropeço procura você para te derrubar. Existe um porquê do tropeço. Existe um porquê que você vai tropeçar e fazer cair. Porque não creram na mensagem de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Aí se explica muita coisa. A pedra derruba quem não crê na mensagem. A pedra derruba quem não crê na mensagem de acordo à vontade de Deus. Aí está a queda. Se Jesus é a pedra angular, como a palavra que nós acabamos de ler, só que ele, versículo 8, também é a pedra que muitas pessoas vão tropeçar e cair, aí eu quero deixar essa pergunta: como não cair? Como edificar a minha casa? Como edificar o meu ministério? Como edificar a minha família? Como edificar o cargo que Deus te deu? Como edificar a sua vida? Como edificar e não cair? Como edificar e não cair? E nós precisamos meditar nisso. E eu tenho 3 chaves dentro dessa palavra para compartilhar com vocês. São 3 chaves que eu quero que você anote. São 3 chaves que eu quero que você medite sobre a pedra que é Jesus. Que pedra é essa? Por que ela é angular e por que existe o tropeço? Por que
pessoas se edificam nessa pedra e outras caem. Então nós precisamos entender. Entender sobre isso faz com que nós possamos entender muitas quedas na nossa vida. E às vezes nós estamos transferindo a titularidade das nossas quedas para o inimigo. E o inimigo nem agiu, porque o inimigo estava quieto na dele. O problema da queda não foi a ação do inimigo, foi não crer na palavra. E isso está na palavra. E a primeira chave que eu quero compartilhar essa noite é que Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. E você precisa colocar isso no seu coração essa noite. Se Jesus é a palavra, anote em João 1, versículo 1. João 1:1. Ele diz, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus. E ele era Deus. Jesus é a palavra. O Senhor é a palavra. O Senhor é a palavra. E quando você entende isso, a sua mente e o seu espírito se abrem para entender que a palavra de Deus é que edifica. E a vida contrária à palavra de Deus é que traz a queda. E aí nós entendemos no texto que nós lemos em 1 Pedro, a pedra é a palavra de Deus. Muitos edificam a sua casa, o seu lar, através da palavra de Deus. E muitos tropeçam na palavra de Deus. Vamos entender para assumirmos o controle que o Senhor está nos dando. O Senhor está nos revelando. Pare de transferir as quedas da sua vida para o inimigo que nem chegou a tocar nessa área, porque a queda não veio pela investida de quem está de fora. A pedra veio, o tombo veio, o tropeço veio. Por quê? Porque a palavra, quando eu vivo a palavra de Deus, eu edifico a minha casa. Quando eu vivo uma vida contrária à palavra de Deus, o mundo pode te validar, o mundo pode te elogiar, o mundo pode estar com você, mas você vai tropeçar na palavra de Deus. A palavra edifica. A palavra é sim onde você tem tropeçado. Versículo 1 Pedro 2, versículo 6. Pois as escrituras sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho no lugar mais importante de Sião, a pedra angular. Quem nela crê não ficará desiludido. A pedra angular, o Senhor, a palavra. Quem edifica, quem vai edificar a vida do seu filho do Jean, é a palavra. É a palavra de Deus que vai criar a sustentação inabalável na vida do filho do Jean, na vida do filho do Dan. Porque a palavra nos diz, a pedra angular, quem nela crê não ficará desiludido.
Nós temos uma promessa do Senhor nesse versículo. Se nós vivermos na palavra, se nós crermos na palavra, a própria palavra nos diz, você não vai ficar desiludido. Não vai ficar desiludido. Então, quem é a palavra? A palavra é Jesus. Quem é essa pedra? Jesus, e Jesus é a palavra. Olha que revelador, gente. Muitas das vezes nós lemos e lemos e lemos e falamos a pedra de tropeço, é o inimigo, é fulano é a pedra de tropeço na minha vida. Não. É viver contrário à palavra. Aí está o tropeço. Aí está a queda. Aí está a queda. Quando nós não entendemos que Jesus é a palavra. Você é sustentado pela palavra de Deus. Você é edificado pela palavra de Deus. E aí, naturalmente, você pensa, Douglas, mas como eu posso edificar a minha casa? Douglas, como é que eu posso edificar o meu casamento, a minha empresa, o meu projeto? Como é que eu posso edificar na pedra angular a minha vida? Como? Como é possível? Aí nós temos um texto em Josué 1:8. Josué 1:8 diz: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Livro da lei, gente, não é um livro opcional e auxiliar à sua vida. Ele é chamado de livro da lei. A pedra angular e a vida contrária a essa lei. A pedra que faz muitos caírem. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Quer ter sucesso na empresa? Edifica essa empresa na palavra. Quer ter sucesso no casamento? Edifica o casamento na palavra. Quer ter sucesso como pai na criação do seu filho? Edifica essa criação na palavra. Só que a própria palavra nos ensina a edificar. E ela é simples ao dizer: estuda esse livro dia e noite. Dia e noite, para viver de acordo com o que está escrito. Ah, Douglas, eu leio, todos os dias eu leio a palavra do Senhor, eu pego aquele versículo do dia na minha Bíblia, leio aquele versículo, amém, aleluia. Gente, lê a palavra. No próprio aplicativo que você lê o versículo do dia, que hoje, por exemplo, é Salmo 23, 1-3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não para só nesse pedacinho, não. No próprio aplicativo tem um botão ali, ó, entender o contexto. Tem um outro botão que é ler o capítulo. Lê a palavra. O Senhor é seu pastor e nada te faltará. Sim, mas deixa eu entender. Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer revelar a mim na sua palavra? O que eu preciso entender? Pai, eu não estou entendendo. Me capacita, Senhor. Mas para isso, eu preciso ler, estudar, dia e noite, a palavra. E a palavra, olha, gente, Deus é tão maravilhoso. Eu preciso estudar a palavra. E a palavra é Jesus. E Jesus é a pedra angular. E é a pedra que edifica. É a pedra que edifica. E hoje, se tem uma área da sua vida que não está edificada, é porque ali está faltando a palavra do Senhor. Está faltando você falar assim, ó, Senhor, eu não sou
Eu sou capacitado perante aos homens, mas isso é nada. Eu preciso, Senhor, cada vez mais me capacitar na palavra de Deus. Eu preciso saber o que o Senhor quer que eu faça e que eu não faça. Eu preciso entender o que o Senhor quer que eu faça e não faça no meu casamento. Eu preciso entender, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça ou não faça no meu trabalho. Eu preciso entender, Pai. E aí você ora e abre a palavra. E cada vez mais você se alimenta dela. E aí, quando você se alimenta dela, você traz a presença do Senhor. E você passa a entender. Você passa, como diz a palavra, se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Eu conheço grupos de pessoas que são extremamente competentes. Eu conheço grupo de pessoas que têm muito estudo, mas que não dão resultado nenhum. Ué, Douglas, mas por quê? Porque são competentes perante aos homens. Estudam tudo que os homens precisam. E em nenhum momento investem em o que o Senhor quer me falar. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu não faça? Então, essa primeira lição, essa primeira chave dessa noite, se Jesus é a rocha, é a pedra angular, Jesus é a palavra, e para que você possa realmente edificar uma área ou a sua vida, você precisa meditar na palavra. Por quê? Porque não existe vida edificada longe da palavra de Deus. É impossível. Ah, mas Douglas, nós confiamos nos nossos braços. Nós confiamos nas nossas forças. Nós confiamos em tudo que nos foi ensinado em vão. Em vão. É o homem que constrói e edifica sua casa sobre a areia. E que no primeiro vendaval tudo cai, tudo desmorona. A diferença daquele que passa pela tempestade e não cai é a pedra angular que existe na vida dele, sustentando e edificando aquela casa e aquela família. Então nós precisamos entender que a palavra é o Senhor e eu preciso meditar todos os dias na palavra. Todos os dias na palavra de Deus. Só que a segunda chave que eu quero compartilhar com vocês essa noite é que ele é a pedra de tropeço. Douglas, eu nunca ouvi falar sobre isso. Para mim era só o inimigo. Para mim era só o meu... a pessoa que trabalha comigo era a pedra de tropeço na minha vida. E você está me falando que o Senhor é a pedra onde eu posso tropeçar? Sim, eu estou te falando que o Senhor é a pedra onde você pode tropeçar. Versículo 8. E em outro lugar nas Escrituras, essa é a pedra em que as pessoas vão tropeçar. A pedra, a rocha que vai fazer caí-las. Essas tropeçam porque não creram na palavra, de acordo com a vontade de Deus para elas. Sabe o que eu estou te falando essa noite? Quer parar de cair? Cria, edifica na palavra. Quer continuar caindo? Vive longe da palavra. Porque a pedra, existe a pedra que edifica, é a pedra que você tropeça. E o tropeço está claro. Não crer na mensagem.
Não crer na mensagem de acordo à vontade de Deus, aí está a queda. Aí muitos são desviados. Aí muitos retornam e voltam para o mundo. E nesse momento da queda, infelizmente, vem Satanás e traz a culpa e a acusação. Talvez você tenha tido uma queda e o inimigo quer te aprisionar na cela da culpa, aprisionar na cela da acusação, e está repreendido em nome de Jesus na sua vida essa acusação. Porque aquele que edifica já te perdoou, ele te ama e ele só pede uma coisa: eu sou a palavra. Medita dia e noite na palavra. Edifica a sua casa na palavra, para que você não venha tropeçar. Porque não quer cair? Vai para a palavra. A pior influência, a pior influência negativa que você tem na sua vida, armadilha, gente, nada disso te derruba com mais velocidade do que quando você vive longe da palavra. O cristão que medita e lê a palavra, ele está edificado na rocha, na pedra angular. O vento forte pode vir ao contrário. Pode envergar, mas não quebra. Porque o Senhor sustenta e edifica. É o Senhor que edifica. Eu quero que você entenda essa noite, vocês conseguem entender por que muitos projetos não prosperam? Muitos projetos não prosperam. Muitas igrejas fecham. Por que tem tantas empresas de pessoas extremamente competentes que falem? Estão fechando. Não prosperam. Sabe por quê, gente? Porque não se brinca com a palavra de Deus. Não se brinca com a palavra do Senhor. Viver de acordo com a palavra de Deus é construir uma vida sobre uma fundação sólida. E ignorar é arriscar-se a tropeçar. Mas o segredo está na palavra do Senhor. Quando nós lemos em Mateus 7, de 24 a 27, diz: quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como o homem sábio que construiu a casa sobre a rocha. Quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é um homem sem juízo que construiu a casa na areia. A rocha é Jesus e Jesus é a palavra. A rocha é Jesus. Quer edificar? Mergulha na palavra. Você quer edificar sua vida? Mergulha na palavra. Você quer edificar o seu casamento? Mergulha na palavra. Você quer edificar seu ministério? Mergulha na palavra. A sua empresa está passando por dias ruins? É porque a palavra está lá parada. Viva a palavra. Medite na palavra. Douglas, mas aqui no meu trabalho, nós aceitamos a Jesus. Ah, Jesus está presente? Amém. Mas além da sua presença, você vive de acordo com a sua palavra? Não. Então essa presença deixa de ser pedra angular e passa a ser pedra de tropeço. Olha como Deus é poderoso. A presença
A presença, ela edifica quando aqueles que estão creem na palavra e vivem de acordo com a palavra de Deus. Então, a segunda chave dessa noite, ele também é a pedra onde muitos têm tropeçado. Muitos têm tropeçado. Ah, Douglas, eu oro ao Senhor no meu grupo de trabalho. Nós colocamos um louvor, clamamos a presença do Senhor todos os dias de manhã. E assim que acaba, começa o dia normal. E no dia normal tem palavrão, tem mentira, tem confusão, tem desordem. Calma aí. Então eu te afirmo. Você está clamando pela presença. Só que você tem clamado pela presença da pedra que edifica ou a pedra que você e sua equipe inteira tropeçam? O que muda é o nosso posicionamento na palavra de Deus. Nós temos construído a nossa casa sobre a rocha, porque nós escutamos os ensinamentos e vivemos os ensinamentos, ou nós temos construído a nossa casa em cima da areia. Qualquer vendaval, qualquer fofoca, qualquer mentira, qualquer pensamento contrário, qualquer confusão, derruba. Derruba. Então nós precisamos entender que é nossa responsabilidade. A palavra diz, meditar na palavra que é Jesus. E eu quero deixar a terceira chave essa noite, que nós vamos concluir. É que Deus nos convoca para a obra. Deus me convoca para a obra. Deus tem nesse exato momento 22 pessoas aqui que Ele convoca para a obra. Deus não quer que você viva uma vida de ouvinte. Deus não quer que você viva uma vida de pedra morta. Deus não quer que você viva uma vida de crente de banco. Porque Deus nos convoca para a obra. No versículo 5 do texto que nós lemos, diz: vocês, está falando de nós, vocês também estão sendo utilizados como pedra viva. Nós somos pedra viva. Jean é pedra viva. Ele está nos convocando. Vocês estão sendo utilizados como pedra viva. Em quê? Na edificação de uma casa espiritual. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Nós, quando lemos esse versículo, e falamos de pedra viva, cada crente tem um papel vital e vivo como comunidade de fé. Quem é você no grupo que você vive? Você tem sido essa pedra viva que edifica, como o Senhor está falando? Ou a sua presença tem sido como poeira naquele lugar, que basta passar um vento e tudo vai para o ar. Só que o Senhor não quer isso, o Senhor quer que nós sejamos pedra viva, porque Ele quer construir uma casa espiritual, um templo. Gente, vocês estão cansados de ouvir, mas eu vou repetir. A igreja não é só o prédio.
um edifício físico. Mas a construção espiritual, ela é feita de pessoas. Nós não somos um prédio. Essa célula aqui não tem sede, não tem prédio, não tem altar, não tem púlpito, não tem cadeiras, não tem ar-condicionado. Mas nós somos um templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita no meio de nós. Ele está aqui essa noite para nos conduzir na sua palavra. Nós somos uma pedra viva. Douglas, mas como que eu posso ser uma pedra viva? A resposta é simples, a palavra. Douglas, mas como que eu posso ser templo? É a palavra. Tudo está na palavra de Deus. Versículo 8 diz: porém vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Deus. Só que nós somos pedra viva. Ele diz aqui, ó, vocês foram escolhidos para quê? Anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Meus amigos, não existe obra com a sua boca fechada. Não existe construção de templo com pedra que não está viva e não abre a boca. Você precisa abrir a sua boca para que o Senhor venha derramar, construir templos na vida das pessoas que estão próximas a você. Versículo em Mateus 16, no versículo 18 diz: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. É isso que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor quer construir e estabelecer a sua igreja em nós. Nesse exato momento, eu estou olhando aqui para a tela e eu vejo 23 igrejas. 23 templos do Senhor. 23 pedras vivas que o Senhor traz, o Senhor convoca para a obra. O Senhor não quer pedra de aquário. O Senhor não quer pedra de enfeite de jardim. O Senhor quer pedra viva. O Senhor nos clama para ser pedra viva. Porque Ele quer construir a sua igreja em nós. A partir de nós. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito profundo, como a palavra de Deus nos ensina. E nesse texto de 1 Pedro, o que nós acabamos de receber? 3 chaves poderosas. Primeiro, Jesus é a palavra. Segunda chave que nós falamos essa noite é que Ele é a pedra de tropeço para aquele que vive longe da palavra. E a terceira chave que nós compartilhamos essa noite é que Deus nos convoca para a obra. Porque assim como Ele falou para Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Meus amigos, nós precisamos entender na palavra o porquê das coisas que acontecem na nossa vida. Hoje está sendo tão popular e tão banal a frase, tudo, as pessoas que não leem a Bíblia, principalmente, tudo fala que é o inimigo. O inimigo está até assim, ó, meu Deus, mas você fala de mim todo dia da semana, eu vou ter que te visitar. O inimigo está até em paz, quieto na dele aí. Você, não. Isso aqui foi o inimigo. Aí Deus está lá em cima falando assim, ó, meu filho,
A palavra. Eu sou a palavra. Eu sou a pedra angular. Eu sou a palavra. Sou eu que edifico. E palavra, a pedra angular, eu vou construir a minha igreja. E nem a morte pode vencê-la. Jesus. E eu encerro essa noite em Romanos 9:33. Que Romanos 9:33 diz: como dizem as Escrituras Sagradas, eu porei em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, mas quem crê nela não ficará desiludido. A queda não é pela pedra, a queda é pela nossa fé, pela nossa falta de fé e pela nossa falta de conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais você se afasta da palavra de Deus, maiores são as suas chances de queda. E cuidado, porque não adianta transferir responsabilidade. Para de transferir responsabilidade. Ah, meu casamento tá ruim porque a irmã do meu marido não gosta de mim. Não. Quantas noites você tem orado? Quanto você tem orado e lido a palavra e pedido ao Senhor direção na palavra para o seu casamento? Para que a palavra edifique, para que a palavra transforme. Só que a ausência dela é que traz a queda. Então, que essa noite todos nós possamos entender: o tropeço só existe quando nós estamos afastados da palavra. Porque quanto mais próximos nós estamos, meditando dia e noite, o Senhor é a pedra angular que edifica a minha e a sua vida. Em nome de Jesus, o Senhor quer edificar a sua vida. E Ele já nos ensina o meio. Ele nos dá o caminho. Nós precisamos viver, meditar. Coloca no seu relógio, cria um despertador, um horário do seu dia que você vai parar e ler a palavra. E se você lê a palavra, você orou, leu a palavra e não entendeu, sabe o que eu te recomendo? Ora e lê de novo. E no dia seguinte, não lê outro texto não, lê aquele texto que você leu. E o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, é como se ele colocasse legenda automática na palavra, dizendo assim, ó, meu filho, pedra ou é angular, ou é de tropeço, mas pedra é meu filho. Não quer cair? Vive a palavra, e ele é a palavra. Medita nele, que não existe queda. Medita nele, que você vai edificar a sua casa, a sua família, o seu emprego, porque ele é a palavra viva. Amém? Curva a sua cabeça, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra que nós recebemos essa noite e que vai mudar, em nome de Jesus, a nossa vida a partir desse momento. Amém?